Olá, eu sou Shade of Mankind, meu nome é Rodrigo Luz, sou guitarrista, vocalista da banda. Eu sou o Vinícius, o baterista da banda, e a gente está aqui na Music Matters para recomendar alguns discos. Escolhi aqui primeiro as influências minhas, que eu não vou muito colocar na Shade, mas que é algo mais meu, algo mais da minha história mesmo, de uma pessoa que ouve metal. E recomendações, né? Esse aqui é um álbum do Morbid Angel, o álbum E, Integral e Chaos, que eu acho que é um dos melhores discos ao vivo. E eles mostram, dão uma aula de como fazer um disco ao vivo. É perfeito e não precisa de samples, não precisa ficar colocando um monte de orquestra, um monte de parafernália. É só os caras tocando aqui, é só eles mostrando o que eles sabem fazer com guitarra, baixo e bateria. Uma segunda influência minha, que mudou o meu modo de ouvir música, foi esse CD de 2005, The My God, do Behemoth. Foi aqui que eu comecei de fato a admirar death metal e black metal. Aqui o Nergal, o vocalista, ele começou a usar vocais mais graves, mais potentes. Mesmo ele não gostando disso agora, né, depois de 10 anos, ele falou que prefere usar umas vozes não tão graves para não prejudicar a voz dele. Pra mim, as melhores vozes estão aqui, em vez de ser nesses mais novos, que ele tá mais uma coisa mais aberta, menos fechada, assim, uma coisa até mais cantada dele mesmo. E eu lembro que eu baixava essas músicas aqui deles, né, em 2006, 2007, um pouco depois do álbum ser lançado. Eu baixava pelo Ares, no internet de escada. Aí eu baixava umas músicas meio aleatórias, assim, eu escrevia death metal e apareceu ali o Behemoth com a música Soul e Slave Show. Essa é uma das melhores músicas também desse álbum, e esse álbum mudou o modo como eu percebo música, como eu percebo o metal, por causa do Inferno, que é o baterista deles. O cara super competente para fazer blast beat, fazer o que ele quiser na bateria, faz 1000 viradas e parece que o cara é um polvo. E é um excelente álbum. Se tiver a fim de um death black com uma gravação mais bonitinha, esse aqui é um bom exemplo. Mais uma influência minha é o disco do Nile, Annihilation of the Wicked. Isso que é super rápido, com 270 BPM a cada música. Esse aqui é um bom exemplo para tu ter um primeiro contato. Ele tem uns pequenos problemas que vem acompanhando o Nile quando eles falaram uma coisa bem mais rápida. É que às vezes tu não consegue ouvir muita caixa. Na hora do blast beat, no blast beat a 260, tu não consegue ouvir muita caixa. Tem que prestar muito bem atenção para ver que tem uma caixa ali. E um outro problema que acho que começou aqui, que eles acho que começaram a não ter baixista depois desse CD de 2004, é que tu não ouve o som baixo. Eu até ouvi um pouco antes nos CDs anteriores, mas daqui em diante tu não começa a ouvir mais nada de baixo. Esses são os defeitos do Nile, apesar de eles terem excelentes vocalistas. Uma história que eu tenho com esse disco aqui é que eu tinha uma camisa com essa capa e numa mudança de casa, eu mudei da zona, acho que é oeste, da zona oeste para a zona sul, minha camisa sumiu no meio da mudança. Então eu acho que os caras da mudança roubaram. Não só isso sumiu, como sumiu um cinzeiro roxo transparente do meu pai, sumiu também uma bermuda amarela minha, ainda bem que roubaram essa bermuda amarela, porque ela era muito feia. E eles também têm muita influência de mitologia egípcia. A banda tem mantém sua integridade por causa do uso de mitologia egípcia, que é o guitarrista, o guitarrista original, o Carl Sanders, estuda bastante mitologia egípcia para compor as letras e compor as músicas também. Acredito que desde o primeiro CD sempre tem pelo menos uma música que são com instrumentos originais do Egito.
para o homem. Esse disco aqui, ele é bem carregado, denso, atmosférico. Ele não é como os outros discos que eu tinha mostrado, ele não é aquela questão mais de focar em riffs mais rápidos, em riffs mais truncados, é uma coisa muito mais que cria um clima todo na música. E o peso desse tipo de música não vem apenas do blast beat, mas de inspirações com muito crash, muito barulho, muita destruição sonora. Esse aqui é mais uma influência que eu quero colocar no próximo disco que eu chego aqui em casa. É o Retrogone, do Aborted, que saiu, se não me engano, em 2016. Eu não quero colocar toda a velocidade que esse desgraçado consegue colocar nas músicas dele, até que eu não consigo. Tô trabalhando nisso, mas acho que eu não quero deixar tudo tão a 290 assim, quase todas as músicas. Um elemento que eu queria colocar na música, na minha música que eu venho percebendo em outros bateristas como o Joey Jordison, que ele coloca especificamente na Surface, do Seth Tyler Grace, de 99, porque eles colocam Paradiddle. Tem uma música que é um Paradiddle que é essa na Surface. Gojira também, o baterista, o Mario Duplantis, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu não faço a menor ideia de como se pronuncia nomes franceses. Eu sempre tento arriscar pronunciar nomes franceses, eu sempre erro. Então eu acho que é uma coisa assim, eu sei que o primeiro nome é Mario. Que ele também coloca Paradiddle, e eu definitivamente decidi colocar várias músicas minhas. O Paradiddle, quando eu ouvi o Candide do Aborted fazendo isso, ele fazia isso em viradas de maneira perfeita. E para quem gosta de uma banda de bandas técnicas, bandas que são excelentes músicos virtuosos, essa é uma boa recomendação. Por último, mas não menos importante, um dos meus discos favoritos do old school technical death metal, Suffocation, o primeiro lançamento, o primeiro disco deles, é o Effigy of the Forgotten, de 91. Uma curiosidade sobre esse disco é que dizem as más línguas que eles têm o primeiro breakdown da história, que é da música Leech of Inveracity, a primeira música deles. Eu gosto desse disco por causa que eles têm uns riffs sensacionais, eles têm uns riffs técnicos, mas que tu consegue compreender o que eles estão fazendo, não é que nem algumas bandas técnicas aí que tu vai apreciar o riff e o riff já some e muda pra outra coisa, aí tu vai tentar entender de novo e voa pra outra coisa. Não sei se é uma limitação minha, mas eu prefiro bandas técnicas que conseguem sentir peso também nas músicas. Às vezes tem umas bandas muito técnicas que tu não consegue nem sentir peso nas músicas. E uma outra vantagem do tempo é que eles não tinham uma gravação tão boa naquela época. Então a gravação mais crua aqui deixou o som deles com um peso incrível. E também o baterista. Aí a parte do Mike Smith, que é um dos meus bateristas, o Mike Smith, que é um dos meus bateristas favoritos, ele tem uma coisa que eu gostei muito, é que ele não se limita a blast beat, uma viradinha aqui e skunk beat. Ele acrescenta muitas coisas diferentes no som dele. Ele tem um processo muito criativo que me inspirou bastante. E eu também pretendo colocar, quero colocar, não, já coloquei nas músicas novas da Shade também, cara. Então, Suffocation, Effigy of the Forgotten, uma recomendação nível 10. Para começar, escolhi esse disco do Bathory, que na minha opinião é o disco mais subestimado do black metal. Até quando a gente estava selecionando aqui com o pessoal da banda, os caras olharam tipo, o disco do Bathory é bom. Mas tu não gosta da Era Viking? Eu falei, cara, esse disco é o segundo deles, então ainda no black metal. E o que eu acho mais subestimado? Cara, muitas vezes que você fala em black metal, a galera fala Hellhammer, Venom, o primeiro do Bathory, que não desmerecendo o disco, é um disco bom. Ele tem muitos elementos ainda daquela coisa meio Motorhead, heavy metal, thrash, mas esse aqui pra mim é o primeiro lado, é o primeiro álbum que traz aquele black metal que a gente vê hoje em dia, tipo, muitos daqueles sons que o Mayhem faz, aquele lado mais brutal de bandas como Beherit, Blasphemy,
Black Witchery, tipo, o lado mais brutal, Blast Beat, aquela coisa meio rápida, intensa e podre. Esse disco, junto com o Indie do Sarcófagos, eu acho que são duas pérolas muito esquecidas. E também, cara, toda vez que a gente fala na discografia do Bathory, eu raramente vejo esse álbum selecionado, porque eu acho que foi o primeiro que jogou esses elementos. E os próximos ainda, assim, como Under the Sign of the Black Mark, ele tem ainda aqueles elementos que mais influenciaram bandas como Marduk, a cena de black metal da Finlândia, Suécia, e óbvio Blood for Death, que tipo, tem os elementos lá de Viking, que é o começo do Bathory Mastery Intime Jogueiro. Essa banda tem membros dos At The Gates, especificamente o Thomas Winberg, vocal. Cara, isso aqui é black, é death, trash, é só desgraça. Absurdo. Nem sabia que tinha um Repress em vinil. Ironicamente feito pela Hammerheart, que lançou uma banda daqui da nossa cidade, a Rebellion. E cara, isso já foi de Possessed, Bathory, ou aqueles death metal mais primitivão que fica isso daqui. Tipo, isso aqui é uma mescla bem interessante, não é aquele black metal clichê, tipo, tem vários elementos de vários gêneros aqui. É uma amálgama bem legal, principalmente tipo, um álbum que foi lançado em, se não me engano, no final dos anos 80, começo dos 90, então tipo, essa coisa de misturar gêneros ainda era meio difícil, ou senão tinha ido uma coisa muito previsível, sonoramente falando. Saindo um pouco do metal, indo para uma coisa completamente nada a ver. Afrobeat, por que pareça, é um dos gêneros que eu mais tenho escutado. Eles fazem várias coletâneas e eu acho importantíssimo o que eles fazem, que é um trabalho de arquivamento histórico musical. Eles pegam alguns elementos, algumas músicas de vários países, como Tailândia, Papua Guiné, países africanos, países latinos também, e coletam, garimpam singles, grupos que tiveram muitos poucos materiais lançados, ou poucos materiais lançados de uma boa qualidade, e eles compilam em alguns vinis para apresentar esses gêneros menores para o mundo. E eu acho muito interessante esse tipo de coletânea. Isso aqui é focado só em bandas de Afrobeat, realmente vindo da África. E cara, tem artistas sensacionais aqui, Jingo, Superman Movement 69, Bukur Band. Então, pra mim, até como músico, eu gosto de alguns elementos aqui do Afrobeat. Tem aquele lado do transe da música, o som repetitivo, tem aquela carisma, e sempre quando eu componho eu tento ver se o riff pra mim não consegue ser atraente sendo tocado 300 vezes, ou tipo, nesse repeat, nesse loop, eu acho que não vale a pena ter o riff. Então, cara, essa coletânea é sensacional. Quem é uma mente mais aberta a escutar outros gêneros e referências. Já que eu falei em composições, outro álbum também que abriu muito minha cabeça e fora do lado do metal, Scott Walker, Tilt. Quando a gente estava começando a comparar as músicas novas da Field of Mankind com o nosso próximo álbum, eu estava escutando muito esse cara nessa época, especialmente os 3 últimos álbuns, que é uma trilogia. Pra quem não sabe, esse cara era um cantor meio valor pop, tinha uns elementos de country, etc e tal. E ele sumiu do mundo, voltou, fez uma coisa mais art pop, naquela vibe de artistas como Jake Bush, Peter Gabriel. Depois sumiu de novo, e ele voltou em 1985 com esse primeiro álbum, o Tilt. E, cara, ninguém entendeu na época, eu acho que as pessoas até hoje não entendem, mas era estranho um cara que fazia músicas extremamente românticas. Ele fez esse álbum extremamente sombrio, tenso, sem arranjos. O mais interessante é que a maioria desses arranjos não são arranjos no sentido fazer notas. Ele compunha a música só por sonidos, drones, elementos percussionistas, de percussão minimalistas. E cara, quase toda a melodia aqui vem da voz dele. Que a voz dele, apesar de tem um tom extremamente frágil, pesado, e para algumas músicas que a gente tem feito,
eu pensei em usar vocais limpos e o motivo disso foi esse álbum, e principalmente o Drift. E cara, tem faixas aqui que são extremamente brutais. Former in the City, Manhattan, tem também Bolívia 95, tem também Bolívia 95. Pra quem quer ver, quem quer um álbum bastante denso, com bastante atmosfera, isso aqui. Voltando ao extremo e ainda mantendo as influências, a Euclidean e as Wundrian. A gente é extremamente fanático pela... A gente não, é mais eu e o Mário. Mas a gente tem um certo carinho e afeição pelo lado extremo das bandas da Austrália, Nova Zelândia, algumas bandas do Canadá, Blasphemy, Black Witchery, Euclidean, Witchchrist. E, cara, a Euclidean pra mim, uma das minhas prediletas. Os caras aqui ainda tem os elementos de grindcore, tem os elementos de crust bem de leve em alguns álbuns. E aqui no, obviamente, os álbuns aí que eu também fiz no punk. E, cara, esse disco aqui é extremamente brutal, denso, pesado. E apesar da produção mais limpa, eles ainda não perderam nem um pouco a intensidade. E falando em punk, pra fechar, Judge. A maioria das minhas bandas prediletas de hardcore, Strife, Integrity, entre outras, acho que eu sempre gostei muito de hardcore mocheiro, não vou negar. E, assim, cara, acho que 80% dessas bandas não iam existir por causa desses caras. E eles pegavam aqueles elementos do Comex, do metal mesmo, assim, né? Tava todo mundo abraçando a tendência do crossover trash. E eles tentaram puxar ao mesmo tempo isso, aquele lado mais punk do hardcore, bandas de Boston, algumas bandas mais primárias dos anos 80, lá, Sick of It All, Agnostic Front. E aqui eu acho que também foi importante porque foi um dos primeiros álbuns de bandas de hardcore que queriam mentalizar e os caras sabiam tocar, criar beats, tinham algum conhecimento musical. Se não me engano, tem muitos. Se não me engano, também os primeiros álbuns desse estilo que tem pedal duplo. Realmente, assim, tem uns elementos de pedal duplo que pra época era algo meio absurdo. Mas a gente fez uma banda de hardcore. E, cara, isso aqui. Apesar de não ser o maior fã dessa banda, devo muitas coisas desse álbum. Devo muitas coisas de bandas que eu adoro pra esse disco. Jessica. What's